Aceite aí, pastor Isvaldo. Já lhe mandei aí a solicitação para você entrar. Já lhe mandei aí o convite para nós glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estou lhe aguardando. Pastor Isvaldo, mandei solicitação aí para você entrar aqui junto comigo, para nós dar uma saudação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Em nome de Deus. Amém. Deu certo, deu certo. Por aqui deu certo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Aí eu fiquei lá chamando, e eu, meu Deus, o que há esse Não, porque eu troquei de aparelho e aí eu estou atualizando, e aí, a últimos minutos, eu não atualizei o Facebook. Amém. Nós estamos aqui para glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Jesus é bom em todo tempo, não é isso? É verdade, A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Se vocês estão ouvindo esse piadinho, não é gato, não é criança. É a minha cadela que pariu ontem, né? Pariu bem, graças a Deus. Você me enviou, né? Pariu bem, viu? 9. E tá aqui do meu lado aqui, entendeu? Mas Jesus é bom. Glória a Deus. Estamos aqui, né? Fale alguma coisa. Deixa Deus te usar, como diz os assembleianos, não é isso? Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero ouvir de você. Hoje eu quero... Amém. Vamos iniciar o culto orando, né? Hoje eu estou igual o carteiro. Eu estou igual o carteiro. Manso? Não. Não, você é o Jofá, filho. Você, grita, entendeu? Por Jesus. Grita por esse amor que, sabe, bate dentro de você como um sino, né, de uma igreja. Nossos irmãos estão entrando aqui, nosso irmão Uderlan Gonçalves. Seja bem-vindo, meu irmão, compartilhando esta live. Esse aí, meu amigo, missionário, pastor, lá no Espírito Santo, homem de Deus, né? Homem do reteté, homem do sapatinho de fogo. Esse aí conheço ele bem, pessoalmente, meu amigo missionário Erlan. Interessante nós falar aqui para o povo da live, né, pastor Isvaldo, que nós nem estava combinando, né, quando Deus ele quer falar de última hora. Assim, né, nós estamos passando mais tempo em casa do que no trabalho, ou mesmo nos templos, devido a essa restrição, né, estabelecida pelo governo. Porém, nós temos esse meio de comunicação, porque um pastor, um missionário, né, um irmão, uma irmã, né, ele queima por Jesus. E quando a pessoa queima por Jesus, o desejo é fazer com que a pessoa seja queimada com esse fogo que está nos queimando diariamente. Então, se o homem ele tenta nos prender, ele tenta nos impedir de levar esse evangelho genuíno de salvação que provém do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, né? Nós temos esses meios de comunicação, isso que eu estava dizendo agora há pouco lá no Facebook, né? Se nós estamos em casa, nós vamos proclamar e proclamar esse evangelho da salvação, esse evangelho de amor, esse evangelho de transformação. E por isso que nós estamos aqui para trazer essa esperança ao coração
das pessoas. Não é isso, meu pastor? Ele é pastor. Presbítero, mas não é pastor. É pastor porque, meu Deus, eita Jesus, né? Deus é lindo. Bom, né? Todo tempo Deus é Vamos bom. orar? Vamos orar? Né? Vamos orar. Eu vou levar eu vou trazer uma pequena palavra, mas em compensação você vai gritar agora por Jesus em favor daqueles que estão nos hospitais, pastor. Vão. Amém. Faça isso Amém. em nome de Jesus, que eu só vou confirmar aqui. Sim, 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 Glória. Jesus. Sim, sim, sim. Amém. Glória a Deus. Né? Tem ação de Deus. Vamos estar orando porque eu creio no poder da intercessão. Senhor, meu Deus, meu Pai. Glória a Deus. Pai, estamos em tua presença, Pai. Neste momento, glória a Deus. Pai, o teu povo nos 4 cantos, Pai, desta terra. Glória a Deus. Então, os teus filhos. Estão com a glória a Deus. Pai, glória a Jesus. Agora trazer. Espírito Santo. Glória a Deus. Pai, que estão com Covid, te Pai. Amo, Espírito Santo. Te amo, Senhor Jesus. Senhor, o Covid. Dando agora glória a Deus. Glória a Jesus. Te amo, Espírito Santo. Os interiores. Glória a Deus. Então, Pai, aonde a tua palavra. Sim, Espírito Santo. Sim, mas Jesus. A tua palavra, Senhor. Jesus. Glória a Deus. E aqui, Pai, vai alimentando a fé do teu povo. Sim, Jesus. Vai alimentando a fé do teu filho. Jesus. Sim, Jesus. Pai, a qual ainda glória a Deus. A qual ainda tem chamado. Jesus. Também nós sabemos. Sim, Jesus. Chegado a hora. Sim, não sei como, Pai, adiante. Porque o Senhor chama em nome de Jesus. Vai consolando. Glória a Deus. Vai onde perdeu seus parentes. Sim, vai Espírito Santo. Ainda estão nos leitos de hospital. Glória a Deus. Conforto, te amo, Espírito Santo. O Consolador. Sim, Jesus. Jesus abençoe este ambiente. Sim, este momento. Em nome de Jesus. Quem vai ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. E quem vai pregar, em Senhor. Nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gosto muito assim, quando a gente fala de Jesus, né? A gente atrai a glória de Deus, né? Atrai o poder dele, né? Então, assim, para começar a falar de Jesus, nós temos que orar, né? Orar e falar dele, pedir a presença dele, a glória dele, né? É maravilhoso. Eu não consigo, eu fico meio assim, meio aéreo, meio carnal, né? Quando eu falo de Jesus, sem antes, sabe, entrar nele, sem antes entrar no coração dele, para ele depois entrar no meu coração. Tá entendendo? Isso meu Deus, é lindo, né? Mas eu tenho uma palavra aqui, Bruno. Pode uma ficar palavra, não, milhares de palavras, mas uma especialmente, né? Que o Senhor colocou no meu coração esses dias, que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, né? Que diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, né? Então o Senhor, ele fala que de feliz. Feliz é aquele que ouve. Eu estava pregando, foi domingo, sobre isso, né? Nem todos aqueles que estão dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, eles ouvem a palavra do Senhor, né? Eles ouvem. Mas ouve aquele que pratica, né? Aqueles que praticam verdadeiramente, eles ouvem a palavra do Senhor. Porque só ouve quem pratica. Só pratica quem ouve a palavra.
Aí eu dei lá como é que chama? Uma ilustração daquilo que a minha mãe fazia aqui na minha casa. Quando ela mandava a gente fazer as coisas e a gente não dava ouvido. Ou seja, não escutava. E ela falava uma, nada acontecia. E ela falava duas, a gente não ouvia. Ou seja, não fazia aquilo que ela mandava nós fazer, né? E na terceira vez ela vinha com cinturão e dava 2 lapadas nas nossas costas. E aquela palavra que ela falou 1, 2, 3 vezes, começava a surgir, começava a criar sentido dentro de nós, mediante aquele ato que ela fez com a gente. Dentro da igreja, dentro do ser humano em si, é dessa forma. O ser humano, ao longo dos anos, mesmo dentro de uma igreja, dentro de um templo, mesmo dizendo que é um cristão, né? O pastor está ali pregando, o irmão está ali pregando, né? O povo de Deus está ali anunciando aquilo que o Senhor nos manda anunciar, e o povo não está ouvindo. Não está ouvindo. Por quê? Porque ouve aquele que pratica, não é isso? Então a pessoa está ali apenas para receber algo que provém de Deus para as suas vidas. E por isso que muitas das vezes, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, pastor, as pessoas estão inseguras, estão com medo. O porquê? Porque estava dentro de um templo religioso, né, mas não praticando a palavra, não dando ouvido àquilo que o Senhor tem falado à sua igreja, tem exortado a sua igreja, tem disciplinado os seus filhos. O povo não tem colocado em prática as palavras do Senhor. Por isso que o Senhor fala que feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz é aquele que se deixa ser dominado pela palavra do Senhor. Feliz é aquele que abre os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Porque aquele que ouve verdadeiramente a voz do Senhor, ele não está vivendo uma vida de tribulação, ele não está vivendo angustiado, ele não está vivendo uma vida temerosa diante de tudo isso que está acontecendo. O porquê? Porque ele é um homem, ele é uma mulher que anda meditando na palavra do Senhor. Ele é uma pessoa que não está ali dentro de um templo apenas para receber aquilo que o Senhor, ele faz, ele derrama na vida dos seus filhos. Mas está ali para receber e permanecer naquilo que o Senhor, ele tem dito ao coração dos seus filhos como das suas filhas. É importante essa palavra. Feliz é aquele que lê a palavra dessa profecia. Feliz é aquele que ouve e guarda. Só guarda aquele que ouve de verdade. Só vive esse evangelho genuíno de Cristo, né? Aquele que ouve e guarda esta palavra e permanece nessa palavra, né? Mas aí eu vejo um povo, pastor Bruno, com medo, sabe, temorosos do amanhã. Meu Deus, o mundo vai se acabar, tudo está se acabando, tudo está paralisado. Será o fim da humanidade, será o fim da igreja. A igreja está fechada, o povo não está indo mais congregar, estão com medo do Covid, estão com medo de se ajuntar, né? Mas na verdade tudo isso que está acontecendo na vida dessas pessoas é na vida daquelas pessoas que realmente nunca ouviram a palavra do Senhor. Nunca ouviram, porque ouve aquele que guarda. Feliz é aquele que guarda. E se você guarda, você é um homem seguro. Porque a palavra de Deus faz de você uma mulher e um homem seguro. Ou seja, nossa segurança está no que sai da boca do Senhor. Por isso que o Senhor diz assim, nem só de pão você vai viver, tá, filho? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Que sai da minha boca. Então, a humanidade, nesse tempo atual que nós estamos vivendo, de cumprimento da palavra, tem que realmente ler essa palavra e guardar o que está escrito, porque isso é a nossa segurança, né? O salmista Davi diz assim, Salomão, o filho de Davi, toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Essa palavra é pura, ela é escudo na vida da humanidade. A resposta para tudo isso que está acontecendo é as pessoas tirar a sujeira que há nos seus ouvidos, realmente tirar a sujeira para ouvir a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor
e o mal vai desaparecer. A doença vai desaparecer. A morte vai desaparecer. Quando o ser humano, sabe, realmente se atentar para a palavra. Quando o ser humano quiser ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, pastor. Pastor Bruno, eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Leia a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, filha. E guarda aquilo que sai da boca do Senhor. Porque a tua felicidade está na Bíblia Sagrada. Fala alguma coisa. Eu estou falando muito. Não, eu lhe falei que eu só quero receber o nome de Deus. Eu só quero, olha, eu estou igual Elias. Hoje eu entrei na caverna, quero só ouvir a voz de Deus. Rapaz, tu é a segunda pessoa que está falando isso. Eu estou quietinho no meu canto. Eu estou quietinho. Mas, e se você Jesus. E eu estou vendo assim, sabe, pastor? Eu estou vendo, olhando assim em volta, né, do que está acontecendo. Né? Eu não olho muito para o ímpio. Eu não olho muito para o secular. Né? Não. Eu olho para aquilo que eu estou vivendo. Né? Eu olho o meu meio. Pelo que está acontecendo dentro da minha tribo. A minha tribo, qual é a minha tribo? Né? Dos nazarenos. A minha tribo é dos nazarenos. Né? A tua tribo é dos nazarenos. Né? Então, eu olho o que está acontecendo. Qual é o movimento que Deus está fazendo em meio, né, a isso tudo que está acontecendo. E também qual é o movimento dos sacerdotes também dentro disso que está acontecendo. Porque eu vejo muitas igrejas se levantando para orar, para clamar, para se rasgar, né, diante do Senhor. E eu tenho pregado na igreja, como também aqui nesse meio de comunicação, né, pela internet, que nós temos também, não é apenas orar, é vestir pano de saco. Ou seja, nos humilharmos, pedir perdão pelo aquilo que nós temos feito, né, diante do Senhor, aquilo que nós temos desagradado ao Senhor, entristecido ao Senhor, aquilo que nós temos paralisado, né, paralisado a mão de Deus sobre a vida dos seus filhos e de suas vidas. E nós temos o poder de paralisar a mão de Deus? Tem sim. Tem. A Bíblia diz que ele não habita em templo sujo. A Bíblia diz que ele não ouve a pecadores. Não ouve não. Ah, ouve sim, pastor. Ouve que ele me ouviu. Não, filho, ele agiu de misericórdia, tá? Não foi pelo teu amor, não foi pela tua obediência, não foi porque você é filho, porque você não é filho. Você é apenas uma criação de Deus. Filho é aquele que obedece. Filho é aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda aquilo que está no coração do Senhor. Né? Então eu tenho falado, né, assim, sem cessar, incansavelmente, que nós temos que vestir pano de saco. Ou seja, nos humilharmos diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos. E isso tem que começar, não é pelo irmãozinho da igreja, não. Tem que começar pelos sacerdotes da igreja. Tem que começar pelos profetas da igreja. Aqueles que estavam pregando coisas que não era para pregar. Aqueles que estavam usando a Bíblia para se beneficiar, para atrair pessoas para o seu templo. Não, filho. Sabe? Essas pessoas pecaram contra o Senhor. Essas pessoas, sabe, alteraram a palavra, diminuíram a palavra. Essas pessoas realmente, sabe, sujaram os altares do Senhor. Do Senhor. Então é tempo dos sacerdotes limpar suas vestes diante do Senhor. É tempo dos sacerdotes, dos levitas, limpar o altar do Senhor, para que o Senhor venha realmente visitar a sua igreja, visitar o seu altar e se manifestar aos líderes religiosos dessa época, para que a glória do Senhor venha se manifestar sobre toda a igreja, para que os ouvidos do Senhor venham estar atentos à nossa súplica, para que as mãos do Senhor venham estar estendidas para abençoar a sua criação, como também aos seus filhos. Então tudo isso tem que começar pelos líderes religiosos. Tem que começar. Tem que haver uma mudança de comportamento. Tem que verdadeiramente ler a palavra, meditar na palavra. Você tem que ser feliz, homem e mulher, que prega a palavra. Feliz guardando realmente o que está escrito e pregando realmente o que está escrito. E não disturbiando a palavra de Deus. Nós precisamos disso.
Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas para nós ouvirmos a voz de Deus, para esse tempo, precisamos renunciar ao nosso pecado, precisamos jogar fora a nossa religiosidade, arrancar a placa da igreja. É tempo de arrancar a placa da igreja e colocar a placa do nome Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, sabe? Templos estão se rachando, se dividindo, sabe? Uma verdadeira facção dentro dos templos religiosos. E isso tudo, sabe? Deus, ele repugna a palavra certa. Consegui falar, o gado consegui falar. Repugna, sabe? Deus é ele, meu Deus. Chega como um fedor, como carniça, nas narinas do Senhor. Tudo isso que vem acontecendo ao longo desses anos, pessoas levantando placa da igreja dizendo: eu sou universal, eu sou a Assembleia de Deus, eu sou quadrangular, eu sou... Não, filho, nós somos de Jesus, só existe uma igreja. Uma igreja. Verdade. Jesus, ele não veio pela placa de uma igreja. Jesus, ele não veio pelo um apóstolo, pelo um pastor, ou seja lá o que for. Jesus, ele veio pela humanidade. Jesus, ele veio pela humanidade. Jesus, ele veio se manifestar a todos. Jesus, ele veio salvar a todos. Jesus, ele veio batizar a todos. Jesus, ele veio curar a todos. Jesus veio para dizer à humanidade: sem mim, filho, nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então, os apóstolos dessa época, os pastores dessa época, disturbiaram o propósito de Deus, porque nós somos um em Cristo Jesus. Não existe o coletivo, existe um em Cristo. Daí por diante veio a barganha, igreja se dividindo, facção, sabe? Uma briga entre os tribais, sabe? Um querendo ser melhor do que o outro, sabe? Um querendo, sabe, mais status do que o outro. Meu Deus, isso tudo apagou aquilo que o Senhor queria revelar o seu povo, queria manifestar o seu povo. Eu lendo aqui, né, o livro de Atos, e como a igreja de Corinto era uma igreja que estava vendo ali uma confusão, as discórdias, um falava de um jeito, outro falava de outro jeito, um se vestia de um jeito, outro de outro, e Paulo acabou com aquilo tudo. Ei, para. Pode parar. A igreja ela é única. Nós somos como é a palavrinha? Unigênito, único. Somos um em Cristo. Somos um. Tem um nomezinho específico para isso. Eu esqueci agora, né? Unicista, pronto, né? Tem um grupo aí que é unicista. Eu só creio em Jesus, ou melhor, só creio em Jesus. Eu não creio em Deus, eu não creio no Espírito Santo, filho. 3 é um só. Mas uma coisa vocês estão certos. A igreja, ela é unicista. A igreja ela é unicista. A igreja ela é unicista. Ah, meu Deus, mas o povo tem feito isso ao contrário, não é isso? Ao contrário, não, a igreja ela é dividida, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a Assembleia com a Quadrangular, não tem nada a ver a Quadrangular com a Universal, não tem nada a ver a Universal com a Batista. Meu Deus, nós somos um em Cristo. Sim, fale, querido. Mas aí é isso que você falou, a questão é desses líderes, né? Quando você fala isso aqui, meu Deus do céu, o que é que Deus quer falar? Mas quando você fala a questão dos líderes, eu não me espanto, eu creio que você também não se espanta, quem está aqui na live, conhecedor da palavra, não se espanta, por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. E quando eu digo ser cumprida, a palavra do Senhor diz que ia surgir essas falsas doutrinas. Quando eu digo a falsa doutrina, não é falsa igreja. Essa falsa doutrina é o próprio homem adquirindo aquilo que favorece a ele. Ou seja, o púlpito hoje mudou a mensagem. Onde eu estava pregando, estava lá a nossa irmã Edna Maria, eu estava pregando sobre a fé, porque hoje, você estava meditando aqui, eu caçando esse texto, ao qual hoje eu passei por cima dele. Uhum. O próprio Senhor Jesus, quando ele falou, ó, o bom pastor, pegue bem isso aqui, ó, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas segura aí, pastor. Segura bem para você entender. Aí o próprio Cristo vai dizer assim, ó, mas o mercenário, versículo 12, de João capítulo 10,
Mas o mercenário, versículo 13, o mercenário ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Uhum. Então, é o que o Senhor falou. Quando o próprio Cristo foi falar isso, ele já sabia que ia surgir isso. Aí, na última live que eu falei assim, olha, povo de Deus, está na hora de você começar a discernir, pedir, porque a palavra de Deus diz, aquele que não tem sabedoria, peça a sabedoria que o Senhor dá. Então nós temos que pedir discernimento, porque o que tem, pastor Erisvaldo, de liderança, fazendo ovelhas sair, se perder. A Bíblia diz que o bom pastor, até suas ovelhas, conhece pela sua voz. Sim, sim. Hoje os pastores estão falando assim, minha ovelha vem hoje para a igreja. Eu vou ser bem mais simplificado aqui para entender o nosso linguajar. Minha igreja, vamos hoje para a igreja. E as pessoas falam assim, não vou, por quê? Porque se fosse um bom pastor, ia. E quando a pessoa sabe desse mau pastor, essa mal liderança, ela não vai. Por quê? Porque estava o tempo de cuidar, estava o tempo agora de ele trazer uma palavra da fé, de incentivar. Você começou pregando aí, falando que em cima dos púlpitos os homens da fé estavam pregando, e agora para praticar essa fé sumiu. Ontem eu trouxe essa mensagem lá na igreja sobre a questão da fé, realmente o que é a fé para nós cristãos. Porque agora é a hora de nós aplicar esta fé. E muitos têm largado esta fé, têm parado a caminhada. Mas a questão é, eu não coloco a culpa nas ovelhas. Eu coloco a culpa para quem estava ensinando. Sim, sim. Há um peso maior em relação a isso. E seu filho, você ensina o certo e o errado. Mas ele só vai cair se ele quiser, mas ele está sabendo que é certo ou errado. A grande... administrar a fé, porque não foi ensinado de forma correta. Então, isso constante. A coisa estava boa, eu até preguei desta forma. É muito fácil para nós dizer que tem fé, que nós confia, quando as coisas estão boas. Mas quando vê uma luta dessa aí, essas palavras que quando a gente medita, a gente fala, eu tenho fé, ela cai por terra. Por quê? Porque as dificuldades ficaram maior do que minha fé. Aí é onde Então, pastor Erisvaldo, tanto para você e para mim, hoje eu vou meditar aqui menos silencioso, porque eu estou sabendo que você disse que eu estou concorrendo com você, viu? Quem fala mais alto. Ele tá assustado, ele que eu falei isso. Eu achei que tá assustado. Não, filho. Você é mais manso aqui. E aí, pastor Erisvaldo, é direito nosso hoje de aplicar sobre a fé. Pastores que talvez vão ver essa live ainda, é direito nós de aplicar sobre a fé. Talvez o pastor pode me falar assim, mas o que é isso que ele está falando? Eu falei muito sobre a fé. Não, eu creio que se ele tivesse da fé de forma coerente, muitos não tinham saído da presença. Muitos não estavam dentro de casa. Então, a grande importância... Mas olha para cá. O interessante é que ainda há tempo, pastor Erisvaldo. Ainda há tempo da gente trazer a esperança para o povo, porque é isso que Deus faz. Então eu vou deixar a palavra com você. Hoje eu só trouxe esse contexto aqui para nós entender a questão da liderança. Não, nós estamos aqui para conversar, não é pregar, não. É conversar, entendeu? Conversar, tá bom? Em relação a falar, meu filho, grite mais do que eu. Né? E eu falar aqui para minha esposa, quando eu encontrar alguém que grite mais do que eu vou tentar gritar mais do que ele, mas não que eu queira ser melhor do que ele no grito ou na palavra, entendeu? Mas é chegar primeiro no coração do Senhor. Mas os primeiros serão apaixonado, é louco por Jesus, entendeu? Não tem nada a ver em relação ao meu próximo, eu querer ser melhor do que o meu próximo, não, filho. Então eu aconselho a você, grite mais do que eu. Queira ser mais do que eu em relação a isso, tá? Pelo amor de Deus. Não fique triste em relação a isso, não. Faça ao contrário. Não, pastor Erisvaldo. Eu vou gritar mais do que você, sim. Entendeu? Sempre. Quando eu sentir que você está gritando mais do que eu, ou pregando mais do que eu, você pode ter certeza que eu vou me equipar mais. Eu vou acelerar mais. É isso que eu quero dizer. Para glória
Estão entendendo? É isso que o Senhor quer. Não faça o contrário, não. Pelo amor de Deus, não fique tímido, não. Não faça isso, não, em nome do Senhor Jesus. Mas dentro disso que tu falou aí, pastor, é importante. É importante, sabe por quê? Eu lendo aqui Mateus 24 diz assim: aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que possível enganar até os eleitos de Cristo. Não é isso? Então, o que o Senhor Jesus Cristo está nos alertando aqui em Mateus 24, vai aparecer falsos Cristo, vai aparecer falsos profetas, e esses caras irão fazer milagres, prodígios, irão enganar até os eleitos de Cristo. Não é isso? E tem enganado muito. Sim. E veja bem, uma coisa interessante que você falou, nesse tempo de pandemia, de doença, né? De morte, de escassez em tudo, cadê aqueles que pregavam a prosperidade? Cadê aqueles que pregavam, né? Campanhas de cura, né? E milagres e maravilhas, né? Cadê esses homens? Eu tenho um pastor, amigo meu, né? Quando começou essa pandemia, ele chegou aqui na minha casa e disse assim: pastor Isvaldo, o senhor sabe que eu sou um pastor de campanha. Eu sei que você não é, mas o senhor sabe que eu sou. O senhor sabe que eu oro mesmo sobre os enfermos e as pessoas são curadas, né? As pessoas são libertas. O senhor sabe disso, porque o senhor vê aquilo que Deus faz através da minha vida. E o que Deus me manda dizer, pastor Isvaldo, nesse tempo de doença, de morte, é para nós avançar, é para as igrejas, era para estar aberto, era para os pastores de libertação, né, de cura, de milagres, era para estar nas ruas, entendeu? Profetizando e declarando cura, né? Eu digo até o nome do pastor, que é o pastor Celso Contrim. Ele falou isso para mim, eu nunca me esqueci, né? Ele tem um pensamento um pouco diferente do meu, né? Porém, entendeu? Eu respeito ele e o que ele falou foi certo, né? Ele queria ir para a rua, ele queria gritar por aquilo que ele tem gritado ao longo da vida dele, nos templos aonde ele prega, aonde ele tem colocado o microfone na boca das pessoas, né? E as pessoas têm testemunhado curas e maravilhas e prodígios. Mas ele é um homem sensato, um profeta que quis honrar o Senhor, não só no manancial, mas também no deserto. Ele quis levar aquilo que estava sobre a vida dele nesse tempo, né? Que é um tempo propício para isso. Para aqueles que se dizem ser um profeta de cura, de milagres, não é isso? Cadê esses homens? Cadê essas mulheres que desapareceram? Cadê? Mas se tem alguns ainda se manifestando nesse tempo, nós temos também que ter muito cuidado em relação a isso. Porque também eles poderão fazer coisas, entendeu? Influenciado pelo diabo, pelo maligno, pelo mentiroso, para disturbiar, entendeu? A cabeça dos eleitos de Cristo Jesus. Então nós temos que ter a prudência, a sensatez, né, de estar nos policiando dentro daquilo que o Senhor nos dá, que é a sua palavra, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos protege, ela nos guarda do falso Cristo, ela nos guarda do falso profeta, que está aí para enganar até mesmo os eleitos de Cristo, né? E os eleitos de Cristo têm sido enganados muitos anos, muito, né? Muito tempo aí, tem enganado. Como ele tem enganado, pastor Isvaldo? Eles têm dado aquilo que o homem e a mulher querem receber. Nós sabemos que o homem, ele quer carro, ele quer casa, ele quer moto, ele quer bastante dinheiro, ele quer saúde, ele quer vida longa, né? Qualquer homem que tem uma consciência, ele sabe disso. E eles têm entregado aquilo que o homem quer receber. Ou seja, eles têm enganado, entendeu? As pessoas dentro das necessidades ou da ambição do ser humano, né? Porque nós não estamos aqui para ser abençoado com as bênçãos materiais. Nós estamos aqui para ser abençoado por Deus com as bênçãos espirituais. Porque é no espírito que as coisas acontecem fora. Não é isso? É uma aproximação nossa para com o Criador. É nós querendo o Criador. É nós querendo o coração do Senhor.
é nós querendo viver com o Senhor, é nós querendo amar o Senhor, seja no deserto, seja no manancial, ou seja na caverna. Nós estamos com o Senhor pelo Senhor e não pelas bênçãos do Senhor. Por isso que o Senhor nos fala lá em Efésios, né? Que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu sou abençoado. O pastor Bruno é um homem abençoado. Por que ele é um homem abençoado? Porque a bênção está dentro dele, que é Jesus Cristo de Nazaré, o abençoador, o salvador, o libertador, o homem que é rico. Jesus que é rico, a riqueza está em Jesus, o amor está em Jesus, a paz está em Jesus, tudo está em Jesus. Então, se eu sou um pastor, se o Bruno é um pastor, ele tem que pregar isso para as pessoas e não oferecer coisas materiais que passa. A Bíblia diz que tudo passa, tudo é transitório nesta terra. Mas a palavra dele, ele é eterno e ele nos faz ser homens eternos nele. Então, o que eu posso oferecer às ovelhas do Senhor? O que o pastor Bruno pode oferecer às suas ovelhas? As bênçãos, que é o próprio Cristo. É estar em Cristo, é ser um homem abençoado, é ser uma mulher abençoada, é ser uma igreja alicerçada. E quando nós entendemos isso, e praticamos isso, e vivemos isso, nunca vai existir um falso profeta diante de nós. Nunca vai existir um falso Cristo diante de nós. Sabe por quê? Porque o nosso coração é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Ah, meu Deus, nós vivemos para o Senhor. Nós morremos para o Senhor. Nós respiramos para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Que loucura é essa, pastor Isoldo? Você é muito religioso. Você é um cara muito... Ah, é isso, filho. É isso que o Senhor quer dos seus filhos, né? Eu amo o pastor Bruno. Quando ele é maluco, ele começa a pregar sem respeitar nada, entendeu? É isso mesmo, não respeite não, filho. Dê negócio de vírgula, né? Negócio de ponto. Emende. Seja um assembleiano, aqueles antigos mesmo. Minha esposa fala, o pastor Bruno... Ele é um pastor assembleiano, porque eu morava, Eres, me chamo de Eres, eu morava pertinho da Assembleia de Deus, eu era da Assembleia de Deus, e eles pregavam assim, sabe? E lá tinha multidão, a pessoa se convertia, mas como? Eles gritam muito, porque é através do amor que queima dentro da gente, que as pessoas irão ser salvas, que as pessoas irão acreditar naquilo que sai da tua boca, é naquilo que evidencia Cristo em você. Oh, meu Deus, é naquilo que evidencia Cristo na sua vida. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas eram atraídas, né? Atraído pelo apóstolo Paulo e pelos discípulos. Não só era pelo que saía da boca deles, é pelas virtudes e pelo poder que saía desses homens de Deus. Eles não ofereciam casa, carro, eles não ofereciam saúde, vida longa, não. Eles ofereciam Jesus Cristo. Eles ofereciam Jesus. Eles ofereciam a eternidade, somente isso. Até então que o apóstolo Paulo, ele foi preso e condenado à morte, porque ele pregava que existia ressurreição. Nós estamos aqui para isso. Você está aqui para isso, pastor? Para pregar que existe ressurreição. A bandeja é essa. A bandeja é essa. Fale aí, meu querido. Você falando do apóstolo Paulo, interessante que antes de ele encerrar a sua carreira, ele falou lá em 2 Timóteo, capítulo 4, né? Que pregues a palavra antes do tempo e fora de tempo. Esse fora de tempo é exatamente isso que nós estamos vivendo. Para muitos ainda não é tempo de pregar, mas esta é a hora. Glória a Deus. Erisvaldo, a igreja ela está sendo perseguida. E quando o apóstolo Paulo ele fala desta maneira, ele fala pregar em tempo e fora de tempo. E agora nós que estamos pregando agora fora de tempo, tem pessoa precisando ouvir a palavra de consolo, precisando ouvir a palavra do conserto, porque no versículo 3 ele vai dizer, porque virá tempo em que
não suportarão a sã doutrina. Aí o 4, ele vai simplificar dizendo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A gente for observar hoje, olha para cá, pastor. Estou ouvindo, pode falar, estou ouvindo. Se a gente for observar hoje, o que eu vou falar aqui, você vai concordar. E muitos que estão aqui vão concordar. As coisas estão tão banal que hoje a verdade está se tornando a mentira e a mentira está se tornando a verdade. Como assim, evangelista? Eu não entendi. Homens pregando a verdade. Pessoas que passaram seus 10 anos dentro da igreja. E hoje, quando nós pregamos a verdade que liberta, que é o confronto para o pecado, as pessoas que não conheciam esta palavra, meu Deus, eu vou pregar. As pessoas que conheciam esta palavra, ela começa a falar assim, esse aí não. Esse aí não é de Deus. Que palavra é essa? Por quê? Porque não estava ouvindo esta palavra. Era uma palavra modificada, onde o homem estava passando a maquiagem na palavra, o homem estava enfeitando a palavra. Exatamente. Aí quando a gente vai com a palavra de exortação, as pessoas não querem aceitar. Aí aonde eu vou entrar o texto que ele fala, que alguns estão acreditando na fábula, ou seja, as pessoas não estão mais acreditando a verdadeira palavra. Perfeitamente. E nós estamos vivendo este tempo, ó, a igreja está sendo perseguida e as pessoas não estão observando. Os homens da fé não estão observando, mas a igreja em si já está sendo perseguida. O interessante, eu estava conversando com o meu vizinho um dia desse, e ele falando, olha, vocês ainda ficam pregando por aí, igreja aberta, vocês estão sendo desobedientes, porque ele foi lá, a base bíblica, falar, porque as leis é constituída por Deus. Aí o povo, bora para cá, bora para o pé da letra, vamos para o pé da letra. Já que a lei, você está me querendo questionar, porque a lei é constituída por Deus, mas olha para cá, a lei, a gente só não vai ser rebelde quando ela não passar por cima da lei de Deus. O que prevalece mais? É a lei dos homens ou é a lei de Deus? Se você for ver o que eu vou falar agora, você vai concordar. Já que você está concordando que é a lei de Deus, por que é que quando o sinal está fechado, você passa? Por que é que você não paga seu imposto? Porque é a lei dos homens. Só que as pessoas estão se enquadrando, desde o que eu falei da fábula, ela já não quer ir para a igreja, ela já não quer buscar, aí está colocando pretexto. A maior prova disso foi o que aconteceu com Daniel. Lá estava governador, lá estava presidente, o que foi que fizeram lá? Lá em Daniel capítulo 6, foi um decreto, não é diferente, não foi um decreto, mas Daniel sabia o que era a lei dos homens e a lei de Deus. O que foi que Daniel preferiu? Daniel preferiu obedecer à lei de Deus. Glória a Deus. Vai dizer, sim, Jesus. Daniel, ele não vai se ligar para aquele decreto. Daniel não se desesperou. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que quando Daniel ouviu aquilo sobre o decreto, Daniel então foi orar a Deus. Ou seja, eu quero trazer para nós hoje, saiu aí o decreto, que era para fechar as igrejas, para diminuir, para ficar 30%. Aí muitos estão tomando esse decreto ao pé da letra. Aí não querem mais buscar, não querem mais ouvir a palavra. Aí é onde eu pergunto, o que prevalece mais? É a lei dos homens ou é a lei de Deus? E vendo aí também, né, um texto lá também de Atos, quando os apóstolos, eles começaram a ser presos, né? Não obedeceu o decreto do homem, não, porque Daniel o quê? Ele sabia, em primeiro lugar, que tinha que se adorar a Deus. Eu tenho que saber onde é minha posição. Eu tenho que saber que primeiro é adorar a Deus. Glória aí o cara não está vigiando. Amém, alguns Jesus. crentes aí querem enquadrar nós em cima disso aí. Ei, porque é que ainda está pregando? Rapaz, nós vivemos pela palavra. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha, a fé, se ela vem para ouvir a palavra de Deus, ou seja, se não tem quem pregue, se não tem quem fala, como é que vai ter fé? A cura vem pelo ouvir a palavra de Deus. A cura vem. A cura. Né? A vida vem pelo ouvir a palavra de Deus. É umas coisas que os caras querem se enquadrar para se esconder.
Mas eu prego sempre na igreja assim, também para as pessoas que ali estão. Vai chegar o tempo que você vai ficar com as leis do Senhor ou com as leis dos homens. Porque vai chegar o dia que a própria Bíblia, a Bíblia diz que eles irão fechar os templos, como já estão fazendo. Vai chegar o dia, né, que irão nos jogar o quê? No calabouço, na cadeia. Irão nos julgar e nos matar. Os apóstolos, dentro disso que você falou, pastor, os apóstolos, eles foram presos ou não foi? Por quê que eles foram presos? Porque desobedeceram, porque existia ali um decreto. Existia ou não existia? E nós estamos diferentes, não estamos, né, pastor? Não, nós estamos vivendo, nós estamos continuando, né, continuando aquilo que Jesus começou a fazer, pregar o evangelho. Por que é que João foi parar lá na ilha de Patmos? Porque não estava querendo adorar a Dominiciano, não. Era só Deus. Era um decreto também. Era uma lei. Aí Paulo vai dizer, né, pastor Isaldo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7, ele vai dizer, porque nós andamos por fé e não por vista. Meu Deus. Glória a Deus. Sim, elas estão parando porque ela está vendo. Não, tem que parar. Não, é pela fé. É pela fé que eu vou continuar pregando e isso vai cessar. É pela fé que a palavra de Deus ainda vai ser pregada, pessoas vão ser curadas nos leitos. Se o povo parar, não tem como Deus agir. Porque Deus provou na Bíblia que muitas das vezes ele agiu por meio da oração. E Deus, ele usa pessoas, não vai usar uma parede, não. Não vai usar um objeto. Não, ele vai usar pessoas. Isso que você falou, né? É aquilo que aconteceu na vida dos discípulos, dos homens do passado, entendeu? Eles morreram por causa do Evangelho de Cristo. Eles morreram por quê? Porque eles acreditavam verdadeiramente na vida. Eles acreditavam na oração. Eles acreditavam que a palavra do Senhor é que constrói, é que realmente, entendeu? Limpa a nossa alma, limpa o nosso corpo como o nosso espírito. Então não é uma questão de ser um homem religioso ou ser uma pessoa fanática. Não, filho. É uma pessoa de... realmente viver por fé. É viver pela palavra de Deus. Igreja, ser cristão é ser Bíblia. É viver pela Bíblia. O cristão, ele é Bíblia. Né? O cristão, ele é Bíblia. Né? Então se nós vivermos ao contrário disso, e se nós viver aquilo que está acontecendo neste mundo, cara, eu vou parar, irmão. Eu não vou acreditar. Porque é como você falou agora há pouco, citou aquele texto. Não vivemos por vista, é por fé. E o justo, ele viverá por fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A igreja, que é o povo, prega a palavra de Deus. O povo ouve a palavra de Deus. Pode falar. Dependesse de mim, eu ia passar até mais uma hora aqui, porque você está falando aí, e Deus está falando aqui, mas eu estou com uma missão agora, eu tenho 10 minutos para terminar esta live. Amém, Jesus. Eu tenho 10 minutos para terminar. Eu queria que você concluísse, a gente orar, e nós vamos marcar para voltar com mais tempo. Amém. Tá bom? Não, a palavra eu acredito que foi... O pouco que foi falado aqui foi semeado. Eu acredito que a palavra ela foi dita ao meu coração, ao teu, e das pessoas que assistiram ou que vão assistir logo depois. Né? A palavra permaneça. Viva não por vista, viva por fé. Não se deixe ser intimidado pelo inimigo. Não se deixe, né? Não se deixe ser dominado pelo pânico. Porque o pânico, o medo, é a falta de fé. É a falta de crença na Bíblia Sagrada. Pastorizado, mas tem pessoas morrendo. Tem pessoas, não, filho... Morrer com Jesus é lucro, é vida, né? Olha a princesa aí, né? Então a palavra ela foi dita, né? A palavra ela foi revelada, ela foi sinalizada, ela foi construída, né? E nós estamos aqui para levantar essa bandeira do Evangelho. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Vamos orar? Eu vou orar aqui, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela palavra que foi dita ao meu coração, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra que foi dita, Senhor, ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que ouviram, que assistiram essa live, Senhor. Queremos viver por fé. Sim, Senhor, e não por vista, Pai.
O justo viverá pela fé. Somos justificados pelo teu amor, Jesus. Somos justificados por tua glória. Sim, Pai. Eu quero profetizar, eu quero declarar a tua palavra, Senhor, sobre todos aqueles que crêem no teu nome, Senhor Jesus. Aqueles que também não crêem, Senhor, que haja salvação, que haja a tua glória, que haja a tua presença, Senhor. Aquele que estão nos hospitais, Senhor, meu Deus, que haja cura agora, Jeová Rafá, pois é o Senhor que sara. Pelas tuas pisaduras, esse povo já foi sarado, já foi curado, Senhor. E aqui estamos diante de ti, Senhor, como igreja, Senhor, como ministros do teu evangelho, Senhor, como embaixadores do teu evangelho aqui na terra, Senhor. Sim, Deus, para dizer que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, papai. Em nome de Jesus, todo principado, Senhor, toda potestade, Senhor, que tem matado, que tem destruído, que tem desalinhado pessoas, Senhor, seja agora destruído, queimado pelo teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, amém. Espírito Santo. Obrigado por ministrar no coração do pastor Bruno. Obrigado por ministrar no meu coração. Queremos ser ministrados por ti, Pai. Constantemente, ó Pai. Queremos ser possuídos por ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças nós te damos. Hoje, sempre. Amém, meu querido. Vamos estar marcando para a gente fazer a segunda parte deste assunto, porque este assunto é bom. Glória a Deus. É bom para o povo de Deus ouvir, bom para o povo de Deus ver realmente o que é que está acontecendo, né? Amém, amém. Fazemos isso, tá bom? Pois, até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Jesus.